E aí, Zé Povinho? Voltamos. Tá. Um pouco de preguiça, um pouco de falta de vontade, eu diria. Mentira. Mas é um pouquinho de verdade. Mas enfim, eu tô me complicando. Deixa eu parar de bobagem, né? Estou gravando nos estúdios. Olha aqui. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Cortesia da minha patroa. Aliás, beijo, amor. Tá bom, sem mais delongas, a gente vai fazer um vídeo agora. Nós no final das aulas de junho/julho, nós começamos um assunto que a gente não terminou exatamente como eu gostaria. Então a gente vai começar desse final do livro, lá do caderno 2, esse assunto que vocês estão vendo aqui, ó, aspectos naturais do continente asiático. E depois a gente vai pegar já assunto novo Seguinte, desse caderno essa aqui 3. vai ser um pouquinho Ah, mais mas já não tem de rápida, caderno 3. porque nós já falamos Problema, sobre eu isso, tenho então a aqui gente no vai só computador, vou tentar filmando pra relembrar alguns vocês pontos vão acompanhando para por que aí. ninguém fique E, bom, eu não desmemoriado sei de se já repente. chegou o livro 3 na Quando a escola, gente fala de provavelmente aspectos sim, mas naturais do não continente tenho como asiático, a afirmar gente já isso falou agora. sobre isso em relação Entre à em contato com a Europa, professora Elaine, agora o é pessoal da sobre a escola, eles Ásia. vão dar essas Bom, dicas então, pra vocês lá, as primeiras beleza? informações que a gente Então tem bora aqui, lá. vocês até imaginam que saibam, é o maior continente do mundo, a maior área continental do mundo, 45 milhões de quilômetros quadrados, é muita coisa. Tá aqui a questão dos limites e tudo mais, vamos ao que importa. Olha, esse mapa ele mostra que é o mapa político da Ásia, e já que ele é o maior, é de se imaginar que os maiores países do mundo, ou alguns deles, estivessem aqui também. A gente tem a China, a Índia, tem a Rússia. Ah, mas a Rússia é da Europa. Sim, a Rússia, politicamente falando, ela pertence à Europa. Só que mais de 2/3 do território russo está dentro da Ásia. Então, apesar da Rússia não ser um país asiático, boa parte do território asiático, a Rússia é o maior país do mundo, né? Então, boa parte do território asiático também é ocupado pela Rússia. Aí tem o Cazaquistão, enfim, tem outros países, de modo que, em relação a esses maiores países do mundo, a Ásia está ali entre os 5 maiores, ela tem 3, né? E tem também alguns dos menores, né? Então, a Ásia ela é marcada por esses contrastes. A gente tem ali algumas coisas, os extremos, tanto para o máximo quanto para o mínimo. Tá? A maior altitude do mundo é na Ásia, né? O Monte Everest. A mais baixa altitude do mundo também é na Ásia, que é o Mar Morto. Enfim, são várias situações, a gente vai ver um pouquinho delas, um pouquinho de cada uma delas a partir de agora. Essa primeira parte fala logo sobre relevo e hidrografia. Então, já relevo, já adiantei, né? A gente tem o Everest ali como a maior altitude e também o Mar Morto como a área de menor altitude. Então, percebe que esse aqui é um mapa e, de acordo com a coloração do mapa, você vai acompanhando aqui da cor desse verde oliva, o verde. Este verde mais estranho aqui aparece outra cor que eu não consigo identificar, que eu acho que é um marrom, mas enfim, vocês vão acompanhando aqui na legenda. E perceba que ó, essa área mais central, essa área que eu estou circulando com o mouse aqui, é onde nós temos as maiores altitudes, onde está a Cordilheira do Himalaia e onde está também o Monte Everest, está bem aqui, 8.848 metros. Tá? Então, é uma área muito elevada. Ao mesmo tempo que você tem aqui, ó, essa parte aqui desse verde oliva, esse verde meio fosco, sei lá, nós temos aqui ó, áreas bem baixas, tá? Incluindo aqui essa região onde fica os mares que possuem uma altitude bem baixa. Então, é um continente de extremos em relação também ao relevo, né? E outros pontos. Aqui tem uma foto belíssima, uma foto do Monte Everest, lá todo congeladinho, deve ser uma delícia no inverno. E, bom, mas para quem quer, eu não faço a mínima questão. Seguindo, quando a gente fala do relevo asiático, é bom levar em consideração a questão das placas tectônicas, né? Falar de relevo sem falar de placa tectônica é impossível, ou pelo menos não faz sentido. Então é claro que esse relevo todo ele se formou pela movimentação das placas. A gente não vai entrar muito forte nesse assunto, porque a gente sabe que vocês já viram isso no sexto ano, vocês já viram isso em anos anteriores, então não é nenhuma novidade. É só para a questão de contextualizar, tá? Que essas placas tectônicas elas atuam ativamente
né? Em todo mundo, né? Mas ali na parte asiática, sobretudo, de uma forma um pouco mais intensa. E como resultado disso, a gente tem, além da questão da formação das montanhas, os vulcões também, né? Os vulcões, eles são ali, sabe, abundantes. Tanto é que boa parte da Ásia faz parte ali do que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área onde tem vulcões assim, tipo, que parece que não acaba mais. Uma atividade sísmica intensa também, com maremotos, tsunamis, enfim, os terremotos. É uma área que de vez em quando aparece no jornal, sendo alvo de notícias que trazem tragédias, sabe? Ah, teve um terremoto em tal lugar, matou tantos, um tsunami matou tantos, o vulcão explodiu, enfim. Mas isso é uma coisa que infelizmente acontece, não há nada que se possa fazer para evitar. O que pode acontecer é que as populações de lá elas são bem mais preparadas para isso. Prédios são construídos de forma a aguentar os tremores. Existem várias barreiras que ali nos arquipélagos, ou melhor, no litoral de vários países, que é justamente para tentar minimizar os efeitos de tsunamis e tudo mais. Enfim, lá eles conseguem minimizar, mas impedir, ainda não há nenhuma maneira de fazer isso acontecer, ok? Seguindo aqui, deixa eu ver o que nós temos aqui, já que a gente está falando de aspectos físicos, nós temos também alguns rios bem famosos. O Tigre e o Eufrates, eles são até citados na Bíblia, por exemplo, porque lá, segundo os historiadores, foi onde surgiram as primeiras civilizações, as primeiras cidades propriamente dita, né? Porque são vários registros arqueológicos que dão conta que lá, às margens do rio Tigre, às margens do rio Eufrates, surgiu, por exemplo, as cidades de Mesopotâmia e de Ur, que estão ali no território que hoje corresponde ao Iraque. Então, são, sabe, áreas que têm uma importância arqueológica gigantesca e até hoje se encontram alguns objetos que dão como verdadeira essa teoria. Essa teoria não, é um fato, não é mais uma teoria. Tá? Rio Amarelo, Rio Azul, a Sibéria, e esse aqui é o Rio Ganges, né, que fica na Índia, que é um rio famosíssimo por conta de questões religiosas, né, um rio sagrado para boa parte da população hindu. É um rio que, infelizmente, é muito, muito poluído, é muito sujo mesmo. No entanto, são milhares, milhões de pessoas que todos os anos visitam esse rio, né? Isso só falando dos hindus, né? A gente está falando dos extremos. A população asiática é a maior do mundo. Nós temos ali também os dois países mais populosos do mundo, China e Índia, vocês estão ligados? Então, gente, é o que não falta na Índia, não é por falta de gente que o rio vai deixar de ser visitado. Aliás, esse é até um problema, né? Como é muita gente, o sistema de esgoto e de saneamento básico não é dos melhores na Índia, resultado, o rio fica, sabe, bem sujinho de um monte de coisa, cara, do que tu pode imaginar. Principalmente totô, sabe, aquele toletezinho bonito, tá? Tem muito, e quantidade. Bem, olha aqui, esse aqui é o Mar Morto que tá morrendo, né? Piadinha, o Mar Morto tá morrendo. O Mar Morto, no caso, ele tem esse nome tristemente porque, brincadeiras à parte, ele está de fato morrendo. A gente consegue perceber aqui, ó, a primeira imagem, 1972, 1989, 2011, né? Ele está diminuindo muito o seu volume e isso se dá por conta da questão de deslocamento dessas águas, né? As águas do Mar Morto foram canalizadas e desviadas para irrigação de agricultura, produção industrial, para o próprio abastecimento das populações, e isso tudo fez com que o nível das águas diminuísse absurdamente. Outra razão para que o Mar Morto também seja chamado assim, né, é pela quantidade de sal que é gigantesca lá. A salinização das águas do Mar Morto é tão grande que a vida praticamente se tornou impossível. E como curiosidade, as pessoas costumam lá visitar o Mar Morto porque ele tem uma característica um tanto quanto incomum, né? Você não consegue afundar lá, né? A quantidade de sal dispersa na água é tão grande que você fica boiando, mesmo que você pese, sei lá, 300 quilos. 300 quilos é exagero. Mas, enfim, você não afunda porque a proporção de sal na água não deixa isso acontecer. Tem a ver com questões de densidade, mas isso aí o pessoal de química explica melhor que eu. Ou é física. Sei lá. O pessoal dessas paradas aí.
Essa aqui é uma outra imagem. É a mesma imagem do mar, quer dizer, é a imagem do mesmo local, porém outra imagem, né? Essa parte branquinha que vocês estão vendo aqui, ó, tudo sal. No caso, o Mar Morto foi utilizado também para a questão das próprias salinas, né? Produção de sal. 395 metros abaixo do nível do mar. É muito baixo, cara, muito baixo mesmo. Outro mar também que está levando farelo, né? É um mar interior. A gente chama de mar porque ele é salgado, mas ele está mais para lago. A mesma coisa se aplica ao Mar Morto, né? Que esse caso é o Mar de Aral. Perceba aqui, ó, como ele era. Essa primeira foto, não está dizendo aqui, mas, enfim, é uma foto de algum tempo atrás, de alguns bons, sei lá, 30, 40 anos. E como ele tem ficado, ó, isso daqui foi transformado nisso daqui. As razões, as mesmas que fizeram o Mar Morto passar por esse processo de, entre aspas, morte. Desvio para a agricultura, desvio para produção industrial também, plantação de arroz, principalmente, né, em relação à agricultura, o consumo humano. Essas medidas fizeram com que o Mar de Aral também se encaminhasse para um triste fim, até mais rápido do que o Mar Morto, né? A gente pode perceber que aqui o estado de degradação está bem maior do que aqui, mesmo que o Mar Morto seja menor que o Mar de Aral. Tá? Isso aqui mostra o Mar de Aral, barcos abandonados. Se os barcos estão aqui é porque, obviamente, havia água em algum dia, em algum tempo, e hoje em dia só está uma lembrança bem triste disso daí. Tá? Existem projetos que estão tentando, digamos, ressuscitar esses mares, projetos que estão tentando fazer uma revitalização dessas áreas. No entanto, até agora nós não temos nada assim que de fato consiga fazer ele voltar. Existem promessas, existem tentativas que a gente torce para que dê certo. Beleza? Os tipos climáticos. Pô, é uma porrada seca, cara. Olha, equatorial, tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo, desértico, semiárido, frio, frio de montanha, polar. E aqui nessas setinhas azuis e vermelhas nós temos as correntes de ar, né? Corrente quente e correntes frias. Então, tudo bem que aqui a gente está falando do mundo todo, né? Mas o nosso foco é aqui, ó, Ásia, tá? Onde o meu pequenino mouse está circulando ou circundando, enfim, está rodeando, como diria o outro. Então, perceba que o continente asiático, como ele é um continente bem extenso, é o maior do mundo, né? Existe uma boa variedade de climas lá, e isso proporciona também diferentes tipos de vegetação. É bom lembrar também que o clima ele é influenciado por outras situações, né? Não basta apenas a localização geográfica. Nós temos o relevo, nós temos as correntes correntes de ar, temos as correntes marítimas, nós temos uma série de situações que fazem o clima e o tempo, né? Lembrando que clima e tempo são diferentes, ok? Serem diferentes, tá? E, bom, vamos ver aqui. Clima polar, clima frio, temperado. Clima polar está ali, extremo norte. Clima frio um pouquinho mais abaixo. O clima temperado é aquele clima onde nós temos as 4 estações do ano normalmente bem definidas. Nós temos ali claramente definido o que é inverno, o que é verão, o que é primavera e o que é outono. Dizem que em Cametá também, né? Dizem que aqui nós temos as 4 estações bem definidas. Verão, quentura, calor e mormaço. Será? Até acho que sim. 14 minutos já. Bora adiantar para não ficar muito longo. Bora, carrega. Na região mais elevada, clima frio de montanha, ele costuma, claro, já que é de montanha, né? Ele costuma ficar em áreas bem elevadas, no topo das montanhas, pô. Claro, vai ficar aqui no topo da minha cabeça? Claro que não. Clima mediterrâneo é um clima mais ameno, um clima que é um pouquinho mais agradável, certo? Ele é, digamos, encontrado nessa porção mais oeste do continente, próximo, obviamente, ao mar Mediterrâneo, até por conta disso o nome, né? Verões quentes e secos, invernos amenos e chuvosos, tá? Esse aqui é um climograma que nós temos, olha. Para quem não sabe como é que funciona isso daqui, vamos pegar esse aqui, o clima frio de montanha de Dotarap, no Nepal. Aqui à esquerda, olha, você tem aqui em milímetros a quantidade de chuva, certo? De 0 até 120 milímetros. Aqui à direita você tem a temperatura em graus Celsius, de 0 até 60. Essa linha vermelha aqui, ó, mostra como é que está a variação da temperatura ao longo dos meses do ano. Aqui embaixo você tem os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, enfim, por aí vai. E essa aqui, esse gráfico em azul,
mostra a quantidade de chuva distribuída ao longo do ano também. Então perceba que, falando primeiro sobre a temperatura ela começa ali nos meses de janeiro, na casa dos 20 e poucos graus, vai subindo bastante. Desculpe, perdão, já falei bobagem. Começa que se aqui está no 0 graus, os primeiros meses do ano a temperatura é negativa, está abaixo de zero. Portanto, a gente está no inverno asiático, né? Então a temperatura muito baixa. A partir do momento que os meses do ano vão passando, a temperatura aumenta, mas não muito. Ela chega a um máximo de 10 graus, já que nós estamos falando de clima frio de montanha. Então vamos levar em consideração isso também, tá? Ela atinge um pico de 10 graus ali, lá pelos meses de junho, julho, né? Lá pelo meio do ano, quando é o verão. A partir do momento que chega o mês de setembro para frente, começa a baixar novamente. A gente tem outono, inverno, marcando o clima bem frio das temperaturas. Atentem para também a distribuição de chuvas, né? É bem irregular. Você vê que tem meses onde chove bastante, como os meses aqui de julho, agosto. Aí você já tem uma queda brusca dos meses de setembro e aqui também bem irregular. Já aqui no clima mediterrâneo, a gente percebe que existe praticamente um vazio de chuva. Isso aqui em Israel, um clima já bem mais, digamos, ameno em relação ao clima de montanha, um clima bem mais agradável. Percebe que nós temos os extremos. Nos primeiros meses do ano e os últimos meses do ano, nós temos chuvas bem intensas. Nós temos chuvas realmente bem, fortes. E nessa parte do meio do ano, a gente tem chuvas já muito esparsas, quase inexistentes. Ao mesmo tempo que a chuva também diminui, a temperatura aumenta. Então você pode imaginar que a sensação térmica, o calor, ele é muito forte nesses meses que correspondem ao verão no hemisfério norte, tá? A temperatura alcança picos aqui em média, vou lembrar que isso aqui é só uma média, alcança picos de próximo de 30 graus, mas devido à questão da umidade, da falta de chuvas, a sensação térmica é de uma temperatura bem maior, tá? Bom, eu não vou explicar esses aqui, você já sabe como é que funciona, então a mesma regra se aplica para cá, claro, levando em consideração que são dados diferentes, aqui, aqui e aqui. Mas o que vocês precisam saber é como ler isso daqui, e isso eu já falei para vocês agora, tá? Regime das monções aqui é um negócio legal que eu quero falar para vocês de um outro dia, de forma mais separada, porque existe muita coisa para falar aqui desse regime das monções. Então, a gente vai deixar para falar sobre isso em outro momento. Me cobrem isso daqui, por favor, tá? Seguindo, deixa eu dar uma carregada. Vegetação, como eu disse, vegetação ela está muito ligada à questão de clima, certo? Então, quando a gente fala em vegetação, a vegetação ela vai ser correspondente ao tipo climático presente naquele local. Então, se você tem um clima árido, se você tem um clima desértico, você vai ter uma vegetação adaptada a esse clima desértico. Se você tem um clima equatorial, a sua floresta vai ser adaptada a uma vegetação, a sua floresta vai ser adaptada a um clima equatorial. Portanto, percebam que, mais uma vez, quando a gente fala aqui da Ásia, essa parte que eu estou circundando aqui, a gente tem uma vegetação também bem, variável. A gente tem uma boa variedade de tipos de vegetação, como eu disse, cada uma se adaptando ao seu tipo climático. Assim sendo, nós temos floresta equatorial e tropical, subtropical e temperada, boreal, também conhecida como taiga, savanas, que no Brasil nós chamamos de cerrado e também de caatinga, né? As estepes e pradarias, vegetação mediterrânea, vegetação de altitude, tundra e o deserto. Quente e frio? Como assim? Sim, desertos são muito quentes durante o dia, mas costumam ser muito frios à noite, costumam ser muito frios à noite. Então, se tu não morrer de calor durante o dia, certeza que tu morre de frio à noite. É meio que, entre a cruz e a espada. Aqui já tem um exercíciozinho, mas a gente não vai falar sobre ele ainda. Então, olha aqui, ó. A tundra. A tundra é essa vegetação que fica ali em locais bem frios mesmo. A gente pode ver que as montanhas ainda carregam neve aqui. Isso aqui é uma foto do verão. Isso aqui no inverno fica coberto de neve. A própria fauna que mora aqui, ela tem que se adaptar a essas mudanças bruscas de temperatura e, um verão ali relativamente, não é nem quente, é menos frio, e é um inverno para lá de frio, para lá de gelado mesmo, né? Então, como a gente diz aqui, é um ciclo vegetativo curto,
quando esse permafrost, né, que esse solo permanentemente gelado, né, passa por um descongelamento, sabe, ali superficial durante o verão. É comum a gente ver em vídeos, né, em documentários, os animais cavando na neve para poder comer essa vegetação que fica aí bem rente ao solo. A taiga é essa vegetação aqui, ó, que a gente chama também de floresta de coníferas, né, porque esse formato de cone, né, são famosas pinheiras que a gente usa no Natal. São florestas também que passam por essa questão de temperaturas bem conflitantes, né? Um inverno muito frio, um verão já ali que passa por um descongelamento. Curiosidade, os pinheiros eles têm esse formato justamente para facilitar a queda da neve, né? A neve não fica se acumulando nos galhos e não faz com que os galhos se quebrem. É uma adaptação da natureza. Vegetação de altitude, é claro que quando a gente fala de vegetação de altitude ou das altas montanhas, a gente fala da vegetação típica dessas altas montanhas. Então a gente tem árvores de pequeno porte, muitos arbustos, muita vegetação rasteira, e basicamente se resume a isso. Nós não temos ali um grande número de vegetação, sobretudo as de grande porte, essas aí praticamente inexistentes, e essa vegetação é como a foto está mostrando aqui para vocês. As florestas equatoriais são muito semelhantes às nossas. Vamos lembrar que se a gente vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Olha, aqui floresta equatorial, aqui floresta equatorial. Tá? Então percebe que a gente está falando aqui na África também. Então essa faixa do planeta aqui, ó, a linha do Equador bem aqui. Então toda essa faixa aqui do planeta, ó, que está dentro da zona equatorial, ó, entre esses dois tracejados aqui, a gente vai ter vegetação equatorial. Não quer dizer que todas as partes do mundo vão ter vegetação equatorial só porque estão na zona equatorial. Porém, é mais comum. Olha aqui, ó. Aqui na Amazônia, Mata Atlântica, aqui a floresta do Congo, na África, e a vegetação equatorial nessa parte da Ásia, nessa parte aqui do Sudeste Asiático, ok? Ok, volta para cá. Então percebe que a vegetação é bem parecida. Tem as palmeiras aqui, semelhantes às que nós temos. Nós temos uma vegetação muito densa, muito fechada, muito úmida, e tal como aqui, lá eles também sofrem com algumas doenças causadas por mosquitos, né? Por conta de ter uma quantidade de água muito grande aí também. Então a gente vê que a gente tem a beleza da floresta em comum e a gente tem também alguns prejuízos por conta da característica da vegetação em comum também. Vegetação mediterrânea, olha, você pode ver aqui. Desculpa, isso aqui é uma pradaria. Pradarias são campos abertos, são áreas imensas, assim, onde você tem pouquíssimas árvores, o que você tem mesmo é esse capinzal, essa área de, não é exatamente grama, mas é uma vegetação rasteira, com alguns arbustos. Essa área é muito comum ali na parte central da Ásia, sobretudo na Mongólia e em outros países também, ali daquela região. É uma região, assim, muito bonita, que a gente tem basicamente isso aí, como se fosse um imenso capinzal. Os desertos, a gente não precisa nem falar, né? Deserto é deserto, muita areia, rocha, vegetação arbustiva, pouquíssima chuva. E a vegetação mediterrânea ela tem essa característica de ser um pouquinho mais próxima aos mares interiores que nós temos lá e ao próprio mar Mediterrâneo, né? Arbustos também, árvores de um porte médio, árvores de porte pequeno para médio, não são muito grandes. Uma vegetação ali esparsa que, por conta desse clima mais ameno e da proximidade com a água, ela costuma ser bem verdinha, uma atração bem bonita de se ver. Voltando. Lá para baixo, o que tem da parte daqui é atividade, eu não vou mostrar porque o meu livro tem, como ele é de professor, ele tem respostas. E eu não vou dar esse mole para vocês de dar resposta, né? Ora, me respeita. Então a gente vai ficar por aqui. Por favor, gente, mais uma vez, dúvidas, perguntem que eu te respondo, tá? Beijão para vocês.